cativeiro te levaram de Sião, e os teus sacerdotes prantearam de aflição. Foi como morrer de vergonha e dor. Caminhava triste o povo forte do Senhor a Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora Israel, um lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá. O inimigo te libertará. Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora Israel, um lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Ele te ouvirá, do inimigo te libertará. Boa noite, amada igreja. Que a paz e o amor de Deus esteja com todos vocês. Salmo 142, 1. Com a minha voz clamei ao Senhor, e com a minha voz ao Senhor supliquei. Amém e amém. Grupo de louvor da igreja. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor, sacrifício. Quero minha vida a ti entregar como oferta viva em teu altar. Venha, Senhor, minha vida
oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor, e que a cada dia, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor, estar ao teu lado, Senhor, estar ao teu lado, Senhor. Deus enviou seu Filho amado pra nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei a glória do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor
vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Oração. Irmão Kemuel Abreu. Meus amados irmãos, neste momento iremos orar. Senhor Deus meu Pai, te agradecemos pela tua misericórdia que está sobre nossas vidas todos os dias. Te pedimos perdão, meu Pai, pelas nossas transgressões, nossos pecados. Te pedimos, meu Pai, que tu estejas também a nos proteger do mal, nos proteger da doença, das doenças. Em nome de Jesus, meu Pai, te pedimos, meu Pai, que tu estejas, meu Pai, a consolar os corações daquelas pessoas que perderam pessoas queridas, esposa, filhos, filhas, pai, mãe, esteja a consolar a cada um. Em nome de Jesus, meu Pai, te pedimos, meu Pai, que tu esteja a mostrar uma solução essa, meu Pai, para acabar com o vírus, um medicamento, uma vacina totalmente eficiente. Em nome de Jesus, meu Pai, também te pedimos, meu Pai, que essa solução também venha financeiramente, pois sabemos que muitas pessoas estão passando por necessidades, passando fome, por conta que algumas perderam seus empregos, outras estão endividadas. Que tua divina mão possa estar a suprir as necessidades de cada um de nós, seja financeiramente, seja emocionalmente. Em nome de Jesus, meu Pai, te pedimos, meu Pai, que tu nos dê sabedoria, para que possamos levar a tua palavra a toda aquela pessoa que ainda não te aceitou como o único e suficiente Salvador. Que tu nos dê sabedoria para demonstrarmos o teu amor, para demonstrarmos o teu perdão, meu Pai, a tua misericórdia a cada um deles. Em nome de Jesus, meu Pai, também nos concede sabedoria, meu Pai, para tomarmos decisão. Mas não para tomarmos decisão segundo a nossa vontade, segundo aquilo que achamos que está certo, mas segundo a tua vontade. Sabedoria esta que venha para te consultar, pois só a tua sabedoria é a perfeita. Só tu sabes de todas as coisas. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai, te pedimos, meu Pai, que tu continue nos abençoando, nos protegendo no decorrer da semana. Que a gente sempre tenha um amanhã, onde a gente possa te adorar e te exaltar. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai, obrigado por tudo. Amém e amém. Boa noite, graça e paz a todos, que todos possam estar debaixo da proteção de Deus e que nesta hora, Deus esteja confortando os nossos corações, esteja nos animando e acendendo dentro de cada um de nós a luz da esperança, porque sabemos que como igreja do Senhor, Cristo é a nossa esperança. Independente das circunstâncias, Ele continua sendo a nossa esperança. E eu quero compartilhar com a igreja, na noite deste dia, que algumas orações atrás, certo? Eu estava pedindo pelo meu trabalho, Realmente era um trabalho que eu passava mais o tempo em casa mais o tempo no trabalho do que em casa. E pela misericórdia do Senhor, eu saí de lá, lá do Parque do Cocó, onde eu estava com o paciente,
E saí de lá e disse, eu vou passar pelo menos uns 15 dias em casa, né? Mas, irmãos, graças a Deus, o Senhor, dentro da mesma semana, menos de uma semana, abriu outra porta de emprego, porque agora é emprego, o paciente é acamado, medicações são menos, e graças a Deus é um ambiente também de evangélico, onde lá eles assistem pregações, louvores, enfim, graças a Deus agora eu estou cuidando de um paciente na Praia do Futuro, e graças a Deus tá tudo bem. O que eu quero passar para todos nós como igreja, que, independente das circunstâncias, independente das nossas dificuldades e das nossas provações, o Senhor sempre abre uma porta, o Senhor sempre dá vitória, o Senhor sempre abre o mar vermelho, o Senhor faz cessar as guerras. E para a nossa meditação, eu quero deixar aqui o Salmo 37 e o verso 7. Descansa no Senhor e espera nele. Somente a parte A do versículo, né? Descansa no Senhor e espera nele. É justamente o que nós temos que fazer nesses dias, né? Nesses dias de incerteza, nesses dias de perdas, que nós temos que descansar no Senhor e esperar nele, porque não adianta querer passar na frente do Senhor, não adianta querer resolver do nosso jeito, do nosso modo, porque a nossa vida, a cada dia, ela tem que ser entregue nas mãos do Senhor, porque muitas vezes nós entregamos os problemas, nós entregamos as causas nas mãos do Senhor e queremos dar o nosso jeitinho, né? Como Sara fez lá com Abraão. E muitas vezes esse jeitinho é que não agrada a Deus. Por quê? Porque somente em Deus temos a resposta certa, a vitória certa para os nossos problemas. E termino aqui, né, agradecendo também a igreja pelas orações. Continue orando pela irmã Vera, a família da irmã Vera, porque não está sendo fácil, né, para todo mundo. A gente em lockdown com algumas coisas pendentes para resolver, para fazer, mas nós estamos aqui confiando no Senhor, descansando no Senhor e esperando nele. E que seja essa para que a sua perfeita e boa vontade esteja em cada um de nós, nas nossas vidas. Agradeço a oportunidade e continue orando por nós. Amém. Mensagem: Diácono Antônio Orlando. Boa noite, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Essa noite nós vamos falar sobre o capítulo 53 de Isaías, e o título da mensagem é Uma Mensagem de Esperança para Tempo de Descrença e Desespero. Nós vamos usar apenas o versículo 7 do capítulo 53, mas os irmãos em casa podem ler o capítulo todo, capítulo 53 de Isaías. O versículo 7 diz assim: Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Antes da gente começar a falar sobre a palavra, nós vamos fazer uma oração, e depois a gente fala um pouquinho mais sobre o capítulo 53 de Isaías. Vamos orar, né? Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos vivos, que tem nos guardado, nos protegido, no meio dessa pandemia, no meio dessa doença que tem assolado, tem tirado muitas vidas, tem deixado muitas famílias enlutadas e tristes, mas nós cremos na tua providência, na tua proteção. Abençoa a tua igreja, abençoa cada irmão
que está distante, mas nós formamos a Igreja Batista em Jardim Iracema. Que tua graça e tua proteção esteja sempre conosco, nos guardando, nos livrando, e abençoa aquele que vai ouvir essa palavra. Que cada um possa aprender mais e mais da tua palavra e colocar em prática essa palavra tão poderosa em nossas vidas. Fica conosco, nos ajuda, nos dá uma ótima semana na tua proteção. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Isaías 53 é um dos textos mais impactantes das Escrituras Sagradas. Neles encontramos alento para a alma, devoção para o espírito e esperança para tempos conturbados. Isaías foi escrito mais ou menos em 740 a 680 a.C. O livro de Isaías é considerado um dos principais livros do Antigo Testamento, devido à sua ênfase e o seu realce nas profecias acerca do Messias. Isaías é referido como o profeta messiânico, o profeta da redenção e até mesmo o profeta evangélico. Isaías 53, portanto, é a síntese, ou seja, o resumo da sua mensagem profeta. No capítulo 53, praticamente é o resumo de toda a sua mensagem profética. Ele fala sobre a aparição, as dores e a glória do Messias que havia de vir. Segundo Francis Bacon, conhecido filósofo e cientista, esta é a mais importante entre as profecias messiânicas do Antigo Testamento. Somente o Espírito Santo de Deus poderia ter inspirado seus detalhes. O grande Policarpo, conhecido, chamou-a de passagem dourada do Antigo Testamento. Diante de sua beleza, os versos soam-nos como um belo cântico, o cântico do servo que explica de maneira inquestionável a obra expiatória de Cristo no Calvário. Apesar de posições contrárias, advinda principalmente do judaísmo, não há como não vincular essa passagem à vida simples do Nazareno. O Verbo encarnado que habitou entre nós, como está lá em João 1,14. O próprio Jesus aplicou esta profecia a si mesmo, lá no Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 22, versículo 37. Assim como fizeram os seus discípulos em Mateus 8,17, João 12, 38 e Hebreus 9, 28. Reconhecendo que ela havia se cumprido na vida do Mestre, do próprio Jesus Cristo. O senso comum, formado por pessoas indoutas, que não têm a formação necessária, reconhece nos versos de Isaías 53 as marcas do Galileu, Jesus Cristo. Após uma pesquisa realizada, aplicada lá nos Estados Unidos, em que esse texto era lido do início ao fim, sem fazer menção ao nome de Jesus, a grande maioria das pessoas respondia ao final que o texto se referia à pessoa de Jesus Cristo. Eles leram esse texto várias e várias vezes, mas não diziam que se referia a Jesus Cristo. E as pessoas, mesmo sem a formação acadêmica, sem serem pessoas que se dedicaram ao estudo, eles compreenderam que essa passagem se referia à pessoa de Jesus Cristo. Assim, Isaías 53 é, além de tudo, uma mensagem de esperança, principalmente para tempos de descrença
e desespero. Em termos bíblicos, porém, devoção não se confunde com mensagem de autoconfiança. Definitivamente, o encorajamento e a esperança que se extrai do texto sagrado apontam para o fortalecimento da fé, o conforto espiritual e para a verdadeira alegria em Cristo. A esperança cristã, ela se fundamenta na fé em Deus, se fortalece na experiência e aponta para o amor. Enquanto isso, a autoajuda apoia na confiança e na capacidade pessoal. A esperança cristã dos que confiam em Cristo é cristocêntrica, ou seja, no seu Messias, no Cristo que foi crucificado. A esperança secular, ela é antropocêntrica, que tudo é para o homem, que confia no homem, que as coisas são feitas para o homem. Tudo foi feito para Deus. O homem não é o centro das coisas. O centro das coisas é Jesus Cristo. E a palavra diz que maldito, Jeremias 17:5, diz: maldito é o homem que confia no homem e faz da sua carne a sua força. A nossa esperança não está no homem. A nossa esperança não está na ciência. Nesse momento que nós vivemos, muitas pessoas estão depositando inteiramente a sua confiança na ciência, achando que vai ter essa vacina milagrosa que vai curar todo mundo. Se Deus permitir que o homem invente uma vacina eficaz contra essa doença maldita, vai acontecer a cura. Mas se Deus não permitir, não há ciência que dê jeito, porque as coisas estão no controle de Deus. O homem só vai inventar uma vacina eficaz se Deus permitir. Nós não sabemos até quando essa doença vai aterrorizar a nação, a população mundial. E a nossa maior confiança deve estar em Deus. É evidente que nós torcemos que Deus permita que o homem venha descobrir essa vacina o quanto antes. Mas nós não podemos depositar nossa plena confiança no homem. A palavra diz: maldito é o homem que confia no homem. Naquela época, os israelitas estavam afastados de Deus, estavam confiando nas suas próprias forças e confiando na ajuda de Faraó, para que viesse ajudá-los na peleja, na guerra. Faraó, naquela época, era comparado à cana quebrada. Quem se apoiasse na cana quebrada ia cair e ainda poderia sofrer um acidente. A cana quebrada, ela poderia entrar no braço e cortar. Faraó é comparado às forças, o exército de Faraó naquela época foi comparado à cana quebrada. Então, o povo não poderia confiar no seu próprio esforço e nem na ajuda de outro homem, de outro exército. Eles tinham que confiar em Deus. E é isso que nós devemos fazer. Devemos confiar primeiramente em Deus. É evidente que nós vamos torcer, pedir a Deus que oriente o homem, que dê sabedoria ao homem, para que invente uma vacina eficaz contra essa doença. Mas nós não podemos perder a nossa confiança em Deus. A nossa confiança maior é em Deus. A mensagem completa de Isaías 53, ela tem início no capítulo anterior, no versículo 13, até o versículo 15, apresentando o servo do Senhor
Na sequência, no verso 1, encontramos duas perguntas. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Tais indagações evidenciam a descrença nos tempos do profeta. Quem poderia acreditar em um Messias sofredor? Quem acreditaria que o enviado de Deus haveria de ser desprezado e exposto ao vitupério e à vergonha? Hoje, essa pergunta ela continua ecoando. Quantas igrejas estão nesse momento, através das redes sociais, das mídias, pregando a palavra? E quem é que está dando crédito à pregação? Estão acreditando na palavra, na cura de Deus, no livramento de Deus? Ou estão confiando plenamente na ciência? Nós sabemos que grande parte dos cientistas, eles não acreditam em Deus. Quanto mais eles estudam, mais eles se afastam de Deus. Muitos são os cientistas que não creem em Deus. E muitos morreram, outros estão vivos, mas muitos rebateram a palavra de Deus, combateram a palavra de Deus, tentaram provar que a Bíblia não é a palavra de Deus. Muitos já fizeram isso. E onde estão essas pessoas? Muitos já estão no pó da terra. Mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. A descrença é um estado de negação a Deus e ao seu poder. Há uma grande diferença entre ter dúvida e ser incrédulo. A dúvida é inerente à condição humana, dadas as nossas limitações. A incredulidade é a atitude de rejeição à manifestação divina. Jesus bradou contra os incrédulos, lá em Mateus 17, mas não negou o pedido de prova de sua ressurreição para dissipar a dúvida de Tomé. Está lá em João 20:27. A dúvida não é um problema até ela se converter em incredulidade. E isso acontece quando elas não são resolvidas ou são mal resolvidas. Quando você tem uma dúvida, você precisa resolver essa dúvida, tirar essa dúvida, para que ela não se torne em incredulidade. A descrença vivemos igualmente tempo de descrença. Descrença no Deus das Escrituras, o Deus pessoal, o Deus soberano e que se interessa pelo ser humano. Uma descrença prática que muitos afirmam crer em Deus, mas não acreditam que ele possa ser capaz de manifestar o seu braço, intervir na história e efetuar milagres em nossos dias. Eis a razão pela qual notamos um sem número de ateus práticos em nossas igrejas, em diversas denominações, creem com os lábios, mas descreem com a mente e o coração. Não adianta estar dentro da igreja se você não acredita no poder de Deus. A palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. O fato de estar dentro da igreja não quer dizer que você tenha fé. Muitas pessoas estão na igreja, mas faltam ainda praticar a fé, faltam ter fé. Com o passar do tempo, a rotina da falsa credulidade, ela retira o discernimento e a capacidade de vislumbrar o toque de Deus nas pequenas coisas da vida. E assim o crente incrédulo torna-se incapaz de ver e reconhecer sua própria incredulidade. No fim das contas,
A falsa espiritualidade é a pior das cegueiras. É a cegueira daquele que tem olhos, mas não vê. Baseada em Isaías 43, 8. Tem muitas pessoas que têm olhos, mas não veem a realidade. É que nem hoje. Hoje tem muitas pessoas que estão vendo o que está acontecendo, mas não conseguem ver com os olhos da fé. Só vê com os olhos carnais. Não vê que existe uma batalha espiritual em torno dessa pandemia, dessa doença que tem assolado o planeta todo. Existe uma guerra espiritual grande que os nossos olhos humanos não conseguem ver. Mas através do conhecimento da palavra, nós podemos entender que existe essa guerra. Não é sem razão que Jesus bradou contra os falsos crentes da sua época, principalmente os fariseus, acostumados ao ritualismo, ao rigor legalista, esqueceram-se de Deus e adoraram a religião, tornando-se incrédulos dos templos, além de dar grande valor às tradições religiosas, como a lavagem das mãos antes das refeições e ao recolhimento do dízimo. Os fariseus jejuavam regularmente e enfatizavam a observância do sábado. Entretanto, eram avarentos e em suas orações gostavam de se vangloriar dos seus atributos morais. Em razão do seu legalismo, Jesus os repreendeu de forma corajosa, chamando de amantes dos primeiros lugares, hipócritas e condutores cegos, pois a religiosidade dele estava baseada no exterior, nos rituais e na justiça própria, em desprezo à parte mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Eles tinham que praticar justiça, eles tinham que ser misericordiosos e praticar fé genuína. Eram hipócritas, falsos. Enchiam o povo de cargas que eles não conseguiam mover nem com um dedo. Todavia, Isaías 53, ele fornece-nos esperança em tempos de ateísmo crescente, religiosidade formal e incredulidade prática. O seu cumprimento profético de forma cabal em Cristo evidencia a veracidade das Escrituras e, acima de tudo, a fidelidade do próprio Deus. Encontramos a esperança porque vemos ainda hoje a mão de Deus se manifestar em nosso meio. Ao contrário do deísmo, que acredita em uma divindade distante que criou o universo e o abandonou à própria sorte, por meio de Cristo, encontramos um Deus que intervém e se revela diariamente. É o Pai presente. Então, Deus nos criou, Ele não nos abandonou à própria sorte. Ele sempre interveio na história em favor dos seus filhos. Interveio na história de Abraão, interveio na história de Isaac, de Jacó, de José e de vários outros profetas, de outros servos de Deus. Deus sempre interveio ao seu favor. Deus sempre interveio em favor do seu povo, embora estando em pecado, Deus sempre estendeu a sua mão quando eles se arrependiam. É necessário o arrependimento para que Deus possa intervir na história de cada um. Sem arrependimento, não há como Deus intervir. Não é porque Ele não tenha poder, é porque você precisa se arrepender para que Ele comece a mudar o rumo da tua história.
Em Isaías 53 encontramos esperança porque sabemos que o braço do Senhor tem se manifestado de modo ainda mais específico na vida daqueles que o temem, por meio de sua graça. Para esses, Deus tanto é provedor quanto salvador. Deus nunca abandonou seu povo. Deixou por alguns momentos, por alguns anos, receberem a recompensa do pecado, porque eles abandonaram Deus, se rebelaram ao seu Criador. Mas quando eles se arrependeram e buscaram a Deus, verdadeiramente Deus estendeu a mão. E Deus sempre veio prover para não faltar aquilo que era necessário. Que você não perca a fé e nem a esperança, mas baseado em Efésios 6, 10, 16, possa se revestir de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo, porque nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século. Nós sabemos que os príncipes das trevas desse século têm cegado o entendimento de muitos. Ele tem desviado muitas pessoas do caminho correto, do caminho de Deus. Ele tem cegado o entendimento de muitas pessoas para que não venham ter o conhecimento da palavra e venham alcançar a salvação. O inimigo ele não tem interesse que você entenda, compreenda, leia a palavra. Ele quer que você perca o interesse totalmente pela palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Assim diz a palavra. O inimigo ele vai fazer de tudo para desviar você do caminho. É preciso você estar revestido com a armadura de Deus. Continuando o versículo, contra as hostes, a nossa luta é contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Existem os principados das trevas, as hostes da maldade, as potestades dominadoras neste século. A palavra diz que o mundo jaz no maligno. O mundo são as pessoas, não são as plantas, os animais, mas as pessoas estão morrendo no maligno. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. O que nós estamos passando são dias maus. E havendo feito tudo, ficar firmes. Feliz é aquele que passar o dia mau, suportar o dia mau e ficar firme. Estai, pois, firme, tendo cingido vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça. Nós devemos vestir o nosso lombo com a verdade. Couraça da justiça, praticar a justiça e calçar os pés na pregação do evangelho da paz. A igreja tem a missão de pregar o evangelho a tempo e a fora de tempo. Todo tempo pregando a palavra. A igreja tem essa missão. A igreja não pode deixar de fazer sua missão, que é pregar a palavra. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Efésios 6, de 10 a 16. Devemos tomar sobretudo o escudo da fé. Nosso escudo contra a doença, contra as investidas do maligno, é a nossa fé. A nossa confiança está em Deus, deve estar em Deus, em nenhum homem, porque o homem não pode fazer nada por nós. A nossa confiança é em Jesus Cristo. Foi Ele quem pagou um alto preço para que eu e você tivéssemos salvação. Nenhum outro homem poderia pagar esse preço. Nenhum outro homem era idôneo para pagar esse preço. Somente Jesus Cristo. Que você
permaneça firme, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com toda a igreja, com nossos parentes, com nossos familiares, com nossos vizinhos. Que a graça de Deus nos proteja todos os dias da nossa vida, principalmente agora nesses momentos difíceis, nesses dias maus que está passando na nossa cidade, no nosso estado e na nossa nação. Em nome de Jesus Cristo, que Ele sempre esteja conosco, nos guardando e nos protegendo. Amém. Reflita, o que eu estou fazendo? Eles também precisam de Cristo. Você pode ser um vaso escolhido por Deus para levar salvação aos excluídos. É necessário que você creia. Hino 155 do cantor cristão. Medite na letra do hino, como se fosse você longe de Deus, sem esperança. Precisamos unir nossas forças em oração pelo nosso Ceará, pelo nosso Brasil, pelo mundo, um povo sofrido e carente da misericórdia de Deus. O nosso clamor pode chegar a Deus se buscarmos de todo o coração e confiar que Ele vai agir. Não ficamos sem conforto, indo a Cristo em oração. Haverá um outro amigo de tão grande compaixão, os contritos Jesus Cristo sempre atende em oração. Haverá um outro amigo de tão grande compaixão, os contritos Jesus Cristo sempre atende em oração. E se nós desfalecemos, Cristo estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força e refúgio em oração. Se este mundo nos despreza, Cristo é nosso Senhor.
Curve as suas cabeças. Iremos orar, suplicando a Deus a sua misericórdia. Santo e grande Pai, te agradecemos por poder estarmos na tua presença. Te agradecemos pela vida, pela salvação, pelo dia que tu nos concedeste, pela noite, Pai, porque sabemos que tu estás no controle de tudo, no controle de nossa vida, Pai. Te peço, ó Pai, pelo nosso Ceará, carente da tua misericórdia, sofrido pela pandemia, pelo nosso Brasil, carente da tua palavra, sofrido pela pandemia, pelo mundo de modo geral, carente da tua palavra, carente da tua misericórdia, sofrido pela pandemia, Pai. Ó Santo Deus, eu te peço a tua misericórdia para os nossos governantes. Use de sabedoria para dirigir o teu povo, Pai, para dirigir o povo que estão sobre o seu controle. Te peço pelo nosso governador, pelo nosso prefeito, pelo nosso presidente, que tu esteja na direção de cada um se preocupe em trabalhar em benefício do povo, que eles esqueçam de tirar proveito para si, mas o nosso único proveito é ver vida sendo salva, vida sendo restaurada, Pai. Pessoas se voltando para Ti, Senhor, te reconhecendo que Tu és o Salvador, Tu és o Deus de misericórdia, Pai. Ó Santo Deus, te peço pelas famílias enlutadas, pelas famílias da IBEG, pelas famílias que estão sofrendo, Pai, por aqueles que estão internados, por aqueles que estão praticamente desenganados, mas Tu estás presente, porque Tu és o Deus dos milagres, Pai. Te peço pelos nossos agentes de saúde, pelos nossos médicos, pelos nossos enfermeiros, pelos nossos técnicos de enfermagem, Senhor, pelo nosso povo dos serviços gerais, que Tu esteja cuidando da vida deles, que ninguém venha contrair esse vírus, Senhor, possa ser pessoas a confortar e a consolar aqueles que estão entubados, aqueles que estão no leito da UTI, Pai. Sara, meu Senhor, todas as enfermidades, que o povo volte a sorrir com alegria, Pai. Ó Santo Deus, providencie emprego para esse povo, para que possamos controlar a fome que vem avançando, Pai. Somente o trabalho gratifica e engrandece o homem, Pai. Ó Santo Deus, cuida da nossa vida, dá-lhe uma noite na Tua presença. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, esteja com todo o povo de Deus, agora e para todos sempre. Amém e amém. Salmo 125:1. Os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Que o Senhor nosso Deus nos proteja, nos guarde e nos dê uma noite e um dia de proteção na presença do Senhor. Creia, Deus está no controle. Tudo vai passar. Juntos venceremos a batalha.
história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção do privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão. Eu também queria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem juntinho a mim, de olhar em seus olhos serenos e meigos. Oh, como eu seria tão feliz assim. Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo, inspirava fé e também confiança, e dava a todos um gozo infinito. Ao ver as gravuras dos quadros pintados daquilo que dizem ser o meu Senhor, meu ser não aceita o que está na tela, é falsa inspiração. Não creio, não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre, eu creio no Cristo que é vencedor.